Salve, salve, senhoras e senhores, Pyter, o leigo na área, mais uma vez, diretamente aqui do Marisol. Pyter por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente momento eu ainda não tenho faculdade, nem nunca entrei numa universidade na vida. Mas pretendo que isso mude algum dia, certo? Algum dia no futuro, porque no meu presente atual isso é o que acontece. E meu presente atual, conforme você pode ver aqui na tela atrás de mim, se você estiver olhando aqui, ó, é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, às 16 horas 49 minutos, com alguns segundos, conforme você pode confirmar. Certo? Vídeo anterior, eu acho que a gente estava conversando sobre o dilúvio, né? Se é um contexto histórico ou se é histórico verídico ou se é um conceito histórico anedótico, né? Muitas pessoas vão argumentar que é um conceito histórico anedótico apenas e não tem nenhum fundo de verdade nessa história, tá? É aquela câmera ali. E outras pessoas vão argumentar que é um contexto histórico verídico. No contexto histórico anedótico é apenas uma história inventada que não condiz com nenhum relato histórico, nenhum evento histórico que de fato aconteceu. E o evento histórico real diz respeito àquele evento que de fato aconteceu, como Pedro Álvares Cabral ter chegado ao Brasil, certo? Se ele descobriu o Brasil ou não, porque já tinham pessoas morando aqui, é uma outra história. Agora, fato é que ele chegou a terras tupiniquins, ok? Existem algumas pessoas que vão argumentar que acreditar que essa história é verídica é ridículo, né? É apenas uma história inventada que não tem nenhuma base confiável de historicidade factual. E existem outras pessoas que vão dizer que existem alguns fatos, algum tipo de factuidade histórica, alguma historicidade factual que corrobore com a questão de o dilúvio ter sido real ou não. Existem pessoas que vão argumentar que o dilúvio pode ter acontecido, mas foi um dilúvio local, né? Da mesma forma como existem lugares, até mesmo dentro do Brasil, que quando chove alaga muito, né? Mas que naquela chuva que aconteceu foi uma inundação de magnitudes terríveis, né, de certa forma, mas que não afetou outras partes do mundo, somente aquela região onde aconteceu esse evento catastrófico, né? Já outras pessoas vão argumentar que esse evento foi um evento cataclísmico de proporções globais, né? Que o dilúvio realmente aconteceu em todo o planeta, né? Se aconteceu ou não, vai da fé de cada pessoa, né? Mas para aqueles que acreditam que realmente aconteceu, fica a pergunta que não quer calar, e os dinossauros, né? E para aqueles que não acreditam no relato bíblico, colocam justamente a evidência dinossaurídica para refutar o relato do dilúvio, né? Afinal de contas, o dilúvio aconteceu mesmo ou não aconteceu? Fato é, novamente vocês podem ver em vídeos anteriores meus, nos quais eu já havia comentado sobre isso,
o planeta Terra passou por diversos períodos, né? Existiu o período de formação planetária, onde o planeta era sem forma e vazia, onde o planeta era sem forma e vazio, né? Apenas com alguns geoides, né? Vagando e se colidindo uns contra os outros, geoides planetesimais no caso, né? Se colidindo um contra o outro, até que esse período de bombardeamento gerou uma esfera, e essa esfera começou a passar por um processo de resfriamento, né? E nesse processo de resfriamento muita água veio de provavelmente muitos meteoritos, né? Meteoroides. Como eu não sei qual é a forma correta de se referir a essas pedras que vagam no espaço, eu vou chamá-las de aerolitos, né? Não são pedras, não são rochas, são aerolitos, né? Então, muitos desses aerolitos começaram a cair e a trazer água para a Terra, né? Água e outras substâncias, e tudo isso fez com que a temperatura da superfície desse planeta diminuísse constantemente, e muitos desses aerolitos trouxeram muita água para o planeta Terra, né? E eu acho que foi num Nerdcast que eu ouvi falar. Eu também ouvi em outros lugares além do Nerdcast que o planeta Terra passou por um período em que não existia superfície visível se vista do espaço, porque toda a Terra estava completamente envolta por água. Algumas pessoas podem argumentar que esse período foi um período muito anterior à existência do ser humano sobre a Terra, né? Um período anterior até mesmo à própria existência da vida na Terra, né? Mas fato é que houve um período no planeta, talvez mais de um, né, em que todo o planeta ficou completamente envolto em água. Depois, devido a vários fenômenos que aconteceram no planeta, afinal de contas o nosso planeta é um planeta vivo, né? Temos aí também a tectônica de placas, que indicam que que o nosso planeta é um planeta vivo, né? E muitos desses períodos, um período de um planeta muito quente, muito rochoso, depois veio um período em que muita água começou a cair sobre a Terra, e transformou o planeta todo num planeta aquático. Perdão. E depois veio um período em que houve um pré-continente global, depois mais um período de muita água, depois mais um supercontinente existiu, depois mais um período de talvez glaciação, né? Onde a temperatura do planeta caiu drasticamente e muito gelo começou a acontecer no nosso planeta, né? Se tornou um planeta muito gelado, e depois esse período de glaciação passou, né? E enfim,
Nesse ínterim entre o planeta ter sido bombardeado até o surgimento da primeira vida, e depois do surgimento da primeira vida até nos tempos modernos em que o ser humano passou a ser de hominídeo a Homo sapiens sapiens, muita coisa aconteceu, né? Então eu acredito que dentro dessa muita coisa aconteceu, pode ter também acontecido em épocas muito antigas, muito remotas, uma inundação em larguíssima escala, né? Talvez não tenha cobrido o planeta Terra todo, mas grande parte do planeta foi encoberto por água. Desculpa esse barulho, não sei se vocês estão conseguindo ouvir esse barulho. Mas enfim. Dentro dessa muita coisa aconteceu, esse fato específico pode também ter acontecido, certo? Afinal de contas, a Bíblia não é a única fonte histórica desse grande material que flutua e que salvou a grande parte da vida na Terra na época, né? Mas é na Bíblia que nós nos pautamos, certo? Como eu disse em um vídeo anterior, eu acredito na inerrância bíblica, certo? Então eu acredito que tenha realmente acontecido o dilúvio, certo? E a pergunta que não quer calar é: e os dinossauros, né? As pessoas sempre se perguntam sobre isso, né? Levando em consideração algumas coisas que a própria Bíblia fala, a gente consegue tentar entender como era a atmosfera do planeta, né? E houve um período no planeta em que o oxigênio era mais volumoso, né? Isso eu ainda tenho alguns artigos para ler, algumas coisas para ver ainda. Mas assim, partindo desse pressuposto de que havia mais oxigênio no planeta, a gente pode tentar procurar algumas coisas que podem ter acontecido nesse ínterim, né? Como o fato de muitos animais terem sido gigantes, de certo modo, né? O próprio ser humano tinha uma estatura um pouco maior do que o que tem hoje em dia. Hoje em dia, se a gente conhece uma pessoa com 2 metros de altura ou mais, a gente já fica espantado, né? O pessoal da raça ariana, raça com muitas aspas, né? Os arianos têm cerca de 1,80 a 1,90 de altura normalmente, né? E é até por isso que consideravam que Napoleão era um cara baixinho, com seus 2 metros e 70, com seu 1,70 m de altura, né? Aproximadamente, vamos colocar ali entre 1,68 e 1,73 de altura. Realmente é uma pessoa de baixa estatura se a gente for comparar com pessoas de 1,80 m, 1,90 m de altura, né? Então é daí que surge a fama de que Napoleão era um cara baixo,
né? Mas não era tão baixa assim. Eu mesmo tenho quase 1,70, 1,68, se eu não me engano. Então Napoleão tinha praticamente a minha altura. E eu conheço pessoas que são mais baixas do que eu. Então existe um fato de que há pessoas de estatura alta, de alta estatura, né? Até hoje ainda existem essas pessoas, né? E na época, como o oxigênio e todo o sistema recém-criado, recém-formado, ou por Deus ou por vários eventos cataclísmicos, que aconteceram por muita sorte ou por muito azar, como diria Douglas Adams, né? Existem algumas pessoas que dizem que foi um erro termos descido das árvores. Outras pessoas sugerem que foi um erro termos subido nelas, né? Enfim, nesse lugar em que havia mais oxigênio, as plantas cresciam mais, então existia uma megaflora. E como as plantas cresciam muito mais, a vida animal também pôde se desenvolver de uma forma um pouco mais avantajada, digamos assim, né? Então tivemos um período de megafauna. Se o ser humano viveu nessa época ou não, fica um questionamento, né? Existem algumas pessoas que acreditam nos 7 dias literais da criação, né? Eu acredito que os 7 dias sejam literais por fazerem parte da literatura, né? Temos aqui uma questão de semântica, mas que eles não sejam literais no sentido de que levou-se apenas 7 dias para a criação e para a feitura de todas as coisas, né? Nos primeiros vídeos dessa série de leitura bíblica, eu até inclusive comentei sobre isso. Perdão. Tá. Pera aí, vamos lá. Eu até comentei um pouco sobre isso, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A gente conseguiu chegar a uma conclusão de que esse período de separação entre luz e trevas realmente aconteceu, e esse período é chamado o nome desse período especificamente volta no vídeo anterior lá, porque lá eu digo o nome certo. Nesse aqui eu não vou conseguir lembrar qual que era o nome. Tá. Período da grande reunificação. Não, enfim, não tenho certeza se é esse mesmo nome. Volta lá, porque lá eu falo um pouco sobre isso, tá? Vamos continuar. Opa, volta aqui. Vamos continuar da onde a gente tinha parado, que era em Gênesis capítulo 8. Eu li o versículo 3, né? Eu vou começar a fazer comentários sobre Gênesis capítulo 8, versículos do 4 em diante. E no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat. Não foi sobre a montanha Ararat, porque pode ser que existisse uma montanha chamada Ararat na época,
E eu acredito que exista uma região montanhosa cujo nome é Ararat, da mesma forma como existe uma região montanhosa cujo nome é Himalaia. Não existe uma montanha chamada Himalaia, mas existe uma cordilheira, uma cadeia de montanhas chamada Himalaia. Então, da mesma forma, também acredito que exista uma cadeia de montanhas. Existiu uma cadeia de montanhas chamada Ararat. E a versão de Nelson traz a tradução de Ararat como terra sagrada. Espera um momento, por gentileza. Cadê? Opa! Um momento, por gentileza. Voltando. Desculpa por essa pausa. Capítulo 8, verso 5. Voltando ali no versículo 4, existe uma região de fato. Vamos lá. Eu às vezes esqueço que eu tô com o microfone quase do lado da boca. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Google Earth. 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 Google Earth. Não sei se eu vou conseguir achar rapidamente. Deixa eu ver aqui. Abrir o Earth. Deixa eu fechar essa outra aba aqui para ele não sobrecarregar o sistema. Porque você sabe que esse computador aqui é aquele computador fraco, que tem um Celeron de 8ª geração, eu acho. Então, quantas mais coisas houverem abertas nele, pior é a produção, vamos dizer assim. Enquanto abre aqui, deixa eu voltar pro horário. E vamos para Gênesis capítulo 8, versículo 5. E as águas foram retrocedendo e minguando até o 10º mês. E no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então a gente percebe que 7º, 8º, 9º, 10º, 3 mesezinhos ali para começar a aparecerem o cume dos montes. Os cumes dos montes. 3, 6, 9, 12, 15. 15, 150. Então a gente repara que depois que choveu 40 dias e 40 noites, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Só que antes que começasse a chover, eles já tinham passado 7 dias dentro da arca. Deixa eu ver se... Tá indo. Não sei pra onde, mas tá. Então eles já tinham passado uma semana dentro da arca. Aí começou a chover. Choveu por 40 dias e 40 noites. Aí depois parou de chover. Passou mais 150 dias. Aí depois desses 150 dias passou mais 3 meses. Até que o cume dos montes começaram a aparecer. Opa. Chegou. Deixa eu tentar aplicar um pouquinho de zoom aqui. Aqui eu preciso descer um pouquinho aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Esse é o máximo de zoom que eu consigo aplicar, tá?
Então desculpa se vocês não estão enxergando muito bem. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui. Não sei se vai ficar legal, cara. Aqui, eu acho que vocês estão conseguindo enxergar um pouco melhor, né? Infelizmente tá um pouco granulada a imagem, tá? Mas eu espero que vocês estejam conseguindo identificar. Aqui é a África. E se eu giro aqui um pouco, pra cá a gente tem a Índia. Aqui a gente já consegue ver um pouquinho melhor algumas coisas. E a cadeia de montanhas dos montes Ararat. A cadeia de montanhas Ararat tá aqui pra cima, aqui perto da Turquia, talvez. Entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. É o Mar Cáspio esse aqui, né? Acredito que sim. Aqui na Geórgia tem uma cadeia de montanhas que compreende desde essa parte aqui em Sochi Kon, não sei como é que pronuncia isso, e vai até quase aqui o Mar Cáspio. Ele pega desde a parte nordeste do Mar Negro e desce até a parte oeste do Mar Cáspio, né? É uma... Opa, não. Bloqueia. Cancela. Eu preciso achar o negocinho de medir o espaço. Deixa eu ver projetos, estilo de medir aqui, eu acho que é aqui. Ele começa mais ou menos aqui e vem até mais ou menos, vou colocar até aqui mais ou menos. Um total de mais ou menos 860 quilômetros de cadeias montanhosas, passando pela Geórgia. Você pode ver aqui 858 quilômetros, quase 860 quilômetros. Acredito que essa seja a região de Ararat, certo? Vou colocar um concluído aqui, tá? Ou pode ser que na verdade a região de Ararat seja a região de Terra Santa, e a região de Terra Santa seja essa região montanhosa de Israel, que pega desde Hebron e vai até a parte norte de Israel, aqui em cima, né? Quase em divisa com Líbano, né? Como existe essa região montanhosa que é de fato até hoje chamada de Ararat, tem um monte inclusive específico cujo nome é Ararat. Eu não vou conseguir achar agora aqui. Monte Elbrus, mas sugere-se que a região de Ararat seja essa região montanhosa aqui na Geórgia, certo? Tá?
Eu vou voltar aqui para o horário, só para vocês terem uma noção de quanto tempo passou até que eu voltasse a atenção para cá novamente. Opa, volta para lá. Cadê? Deixa eu controlar a exposição para 0 de volta. Perdão. E diminui o zoom. Aí. Tá ficando noite, então vai começar a granular um pouco mais a gravação aí, tá? Então a gente consegue entender aqui. Eu vou ter que acender essa luz, pera aí. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá? Depois eu volto. Voltando, agora com um pouco mais de iluminação, acredito eu. A gente conseguiu identificar... Opa! A gente conseguiu identificar aqui, então, que a região do Ararat, provavelmente essa região conhecida até hoje, né? Depois, talvez um outro vídeo eu explique o porquê que pode ser considerada a região ali de Jerusalém como uma suposta região de Ararat também, né? De Terra Santa. Próprio significado de Ararat traz o termo Terra Santa, e a gente conhece Jerusalém como sendo a Terra Santa, né? Então, como tudo da Bíblia tem uma circulação, não circulação tipo de pessoas ou de coisas, mas a história em si é praticamente toda voltada para a história de Israel, né? E a história de Israel, ela é muito pautada sobre a terra de Jerusalém, né? Então tem aí uma especulação, né? Nada concreto, é especulação, novamente, tá? Mas pode ser que Ararat seja Jerusalém ali, talvez. Enfim, e as águas foram retrocedendo e minguando até o 10º mês, e no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então, apareceram os cumes dessa região montanhosa ali, né? Inclusive, olhando pelo mapa, de volta aqui, essa região não é tão difícil de ser alagável, né? Hoje em dia é mais difícil de ser alagável porque tem uma cadeia montanhosa que se eleva a, sei lá, uns 3.000 metros de altura. Mas na época eu não acredito que tenha sido nada tão alto assim. E levando em consideração que o Mar Cáspio tenha se unido ao Mar Negro, essa região toda ficou submersa. Então, o dilúvio pode ter acontecido mais especificamente nessa região onde hoje é a Geórgia, né? A Armênia, a gente vê aqui, tem um corpo de água aqui, tem outro corpo de água aqui, tem mais um lago aqui assim, né? Fica a especulação aí pra vocês, tá? Deixa eu mudar aqui de volta. Como que eu fiz isso? Ctrl Tab, pra quem não souber. Se você tiver uma segunda aba aberta aí, você vai ver que Ctrl Tab vai trocar de abas da mesma forma como eu fiz aqui, tá? Capítulo 8, versículo 5, acho que já dei uma comentada básica. Capítulo 8, versículo 6, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Quero terminar esse vídeo por aqui. A gente já está chegando a 35 minutos mais ou menos de vídeo. É claro, sempre ficam dúvidas, sempre a gente sempre pode especular mais sobre outros assuntos, né, que talvez eu não tenha comentado até agora. Deixa nos comentários o que você quiser saber. Isso é tudo por enquanto.
E até o próximo vídeo, que eu vou gravar agora já. Mas esse vídeo eu encerro por aqui. Até a próxima. Falou!